Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Privilégio poder estar aqui com vocês nesta tarde para meditarmos na santa palavra do Senhor, nosso Deus. Sinto-me honrado pelo convite de estar aqui. É sempre um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com irmãs de oração. E eu não sei quanto aos demais homens, mas quando a gente passa esta porta aqui e adentra esse ambiente onde mães, esposas, filhas estão orando, nosso coração se enche de alegria e uma dose de esperança inexplicável enche a nossa vida. Continuem. Vocês são protagonistas de um tempo difícil, mas que Deus há de marcar essa história por mães que oram. Eu creio nisso. Gostaria de convidá-las a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 18. A palavra do Senhor assim nos diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora o capítulo 2, versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nesta tarde, eu gostaria de meditar com vocês no tema: por que o Natal é uma necessidade? Nós nos alegramos por ter chegado o final do ano, e porque essa época ela é rica
nós vemos encontros acontecendo, pessoas que não se viam há muito tempo fazem planos de viajar longas distâncias para encontrar familiares e amigos no evento do Natal. Durante o trabalho, há uma expectativa sobre o momento em que aqueles que se afatigam durante todo um ano vão ter o privilégio de trocar presentes por causa do Natal. Mas não é isso que faz do Natal uma necessidade para nós. O que faz do Natal uma necessidade para nós é a mensagem que ele traz. Porque o 25 de dezembro não está na Bíblia. Algumas coisas não estão na Bíblia. Há aquelas pessoas que são radicais e que pensam assim: porque a data, porque o mês não é mencionado, então eu não vou nem celebrar o Natal. Isso é um radicalismo. E você perde muito em não celebrar o nascimento do Salvador. Também há aquelas que buscam nas culturas pagãs justificativas para as datas que combinam com celebrações que nós, povo de Deus, temos. Mas é um outro extremo. Nós sempre vamos encontrar coincidências com diversas culturas, em muita coisa. No evento da Páscoa também, você vai encontrar em algum lugar do mundo, alguma expressão religiosa que vai encontrar-se com essa data. Enfim, nós devemos nos apegar, não é a data, não é a festividade, mas sim a mensagem. Porque sem a mensagem, não tem festa. Sem conhecer o porquê do Natal, sem saber a mensagem que traspassa por milhares de anos na história, não há razão para nós celebrarmos absolutamente nada. O ciclo não fecha. Uma das coisas que as pessoas justificam esse momento do ano é que todos nós precisamos de ciclos na vida. As estações, elas são uma referência. Ciclos terminam, ciclos começam. E então, quando chega o final do ano, as pessoas se lembram do Natal como um evento em que também vai sinalizar que um ciclo está se fechando, e aí vem o Réveillon, e as pessoas misturam tudo nessas festas e falam: pronto, o ciclo se fechou, agora vamos começar um novo. Mas gostaria de dizer para você que o ciclo da vida, ele nos surpreende, porque aquilo que nós temos como marco na nossa agenda, geralmente não encerra ciclos pesadíssimos na vida. O ciclo de uma enfermidade, por exemplo, ele não se encerra com datas estabelecidas pelos homens. O ciclo de uma violência doméstica não se encerra por datas estabelecidas por homens. O ciclo da rejeição, numa vida toda, da infância, da adolescência, da juventude, e depois, na idade adulta, alguém pode dizer: encontrei um príncipe encantado, e aí a lei da gravidade atinge essa pessoa é rejeitada. E aí o ciclo da vida de rejeições continua, e as datas, elas não exercem nenhuma influência sobre nós nesse sentido. Já pararam para pensar nisso? Você pode entrar ano e sair do mesmo ano, começar um novo ano e marcar ciclos pela agenda dos homens, mas o ciclo da vida continua. Por que o Natal é uma necessidade para nós? Não é porque ele acontece no calendário humano, mas é porque ele acontece no plano divino. Porque a mensagem dele, quando ela adentra no nosso coração, ela causa um distanciamento de coisas que para nós até então não tinha a menor possibilidade de serem desplugadas do nosso ser. A rejeição pode ir embora quando a mensagem do Natal adentra. A reconciliação chega em familiares irreconciliáveis quando a mensagem do Natal é levada a sério.
Enfermidades podem ser, sim, banidas, porque o Deus que cura, Ele vem a nós e fala ao nosso coração por meio da sua palavra, e a palavra de Deus é poder, e ela traz cura. E porque nós cremos no que a mensagem do Natal nos diz, nós oramos como oramos agora há pouco, até mesmo por enfermidades que são um assombro, como um câncer. Nós colocamos o câncer debaixo dos nossos joelhos, porque a mensagem do Natal, ela é poderosíssima. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês. O texto começa nos dizendo a seguinte declaração, no verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E eu me vejo preso nessa frase, nessa declaração do evangelista Mateus. Porque esse advérbio não está aqui a esmo. Este assim não é apenas uma palavra encontrada no momento que encaixava aqui. Ele está aqui para fazer com que cada um de nós que sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Escritura é a palavra de Deus, este assim nos aponta, veja esta mensagem, não confunda ela com nenhuma outra. O evento do Natal não pode ser misturado com nenhum outro criado pelos homens. Você, fiel discípulo de Jesus, deve entender que foi exatamente como está aqui, assim. Assim. Nós somos convidados a contar a história do Natal nos nossos dias. E quanta coisa vem junto da história do Natal que não está na Escritura. E a gente conta. Por exemplo, vocês podem rir do que eu vou dizer aqui agora, tem liberdade para isso, tá? Mas eu também aprendi. Todos víamos presépios. Quando criança eu corria para uma farmácia próxima à minha casa, porque montava um presépio lindo. E lá eu ficava contemplando. Mas então, na escola dominical, comecei a ser ensinado de que não foi daquela forma. Não houve 3 reis magos. A Bíblia fala de magos. Eles não eram reis. E não diz que era apenas 3. Diz que magos do Oriente vieram adorar o menino Jesus. E eles trouxeram 3 presentes distintos. E aí a leitura de muitas pessoas é, se houve 3 presentes, então foram 3 pessoas. Não, necessariamente. Pode ter sido uma comitiva de 20. Como pode ter sido 2. Ou 3 realmente. Mas nós, quando lemos o texto e comparamos com a tradição com que é montado e é criado na imaginação, nós temos um hiato, um espaço aí que precisa ser preenchido. E quando a gente enfrenta isso, nós devemos ficar com a Escritura e aprender das bases, o que a Bíblia diz sobre o Natal. A outra coisa é essa que eu acabei de mencionar, quanto à data. Estudiosos, teólogos se debruçam nesse tema. Foi em dezembro verdadeiramente? Não foi, foi entre dezembro e março, e não chega a um consenso. Outra questão, né? E a árvore de Natal que o povo usa? E tem gente que é extremista, é radical e fala, não põe árvore, porque isso aí é coisa do paganismo. Quando a pessoa coloca uma árvore, demônios entram. Gente, vamos parar com esse negócio aí. Está errado. Está errado. A tradição nos diz que houve um homem chamado Bonifácio. Era um cristão piedoso que pregava na região da atual Alemanha. E quando esse Bonifácio chegou com demais irmãos para pregar o evangelho naquela região, havia um culto pagão que prezava pelo infanticídio, levava crianças para serem sacrificadas ao pé de carvalhos. E no momento em que uma tribo estava para consumar um infanticídio, esse irmão Bonifácio apareceu pregando a palavra, e num brado ele chamou a atenção das pessoas para si, impediu aquele infanticídio, apresentou o evangelho do Senhor Jesus, e aí plantou uma árvore para simbolizar que Cristo havia nascido ali, naquele momento, para aquele povo. Pronto, a árvore então deve ser trazida para celebrar isso. Assim entrou essa tradição de árvore.
Ah, mas e o Papai Noel, pastor? Como que eu explico para as crianças? Fale a verdade. Papai Noel não existe, mas existiu um crente em Jesus no século IV, chamado Nicolau, conhecido como São Nicolau, que era um homem dotado de grande piedade, que tinha carinho com as pessoas, assistia a elas nas suas enfermidades, nas suas carências, e além de dar o necessário, também presenteava as pessoas, e as crianças amavam ficar perto desse crente. Que coisa maravilhosa essa história. Então, contemos a história como ela realmente é, sem as fantasias. Agora, quando a gente vem para o evento do nascimento de Jesus, tem coisas aqui que nós precisamos sair da ordem do romântico e cair na real. E observo pela vida de José. O texto nos diz que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achava-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, observem o seguinte: na cultura judaica daqueles dias, uma menina, ela era dada em casamento muito nova. Talvez Maria tivesse entre seus 12, 15 anos de idade. Não se assustem, nossas avós e bisavós casaram nessa faixa etária também. Quanto mais lá atrás, isso era muito presente. Havia primeiramente um contrato estabelecido entre as famílias, e esse contrato era levado tão a sério, que ele era tão sério quanto o casamento. Dissolver este contrato era algo vexatório, levantava um porquê em toda a sociedade. E no período em que o noivo conhecia a noiva, as famílias celebravam esse acordo que para nós é o equivalente ao noivado, e nesse período, então, eles se dedicavam para angariar fundos para iniciar a família. É nesse interregno que acontece, então, a gravidez de Maria. E imagine José, ele está noivo, e de repente, ao conversar com a sua noiva, como de costume, ele percebe que a menina está com reações de enjoo. Ele fala: isso não é normal. Isso não é normal. Vocês já imaginaram o que passa pela cabeça de um homem que está noivo de uma menina virgem, e de repente, qualquer aroma... Vamos imaginar uma coisinha aqui que é muito presente na nossa cultura. Era, né? Não tanto mais. Dar uma flor, que romântico. E aí a menina fica toda enjoada pelo cheiro da flor. Ele fala: meu Deus, o que está acontecendo? E ele começa a ver pelas diferenças no organismo e tudo mais, e ele assenta uma decisão no coração: se eu levar para a família, ou se eu pronunciar que não vou me casar mais com ela, porque percebi que ela está grávida, vão levar essa garota à praça pública, vão expô-la, e numa sociedade extremamente radical, essa menina poderia ser até mesmo apedrejada em praça pública. Então, secretamente, ele tem uma iniciativa: eu vou sair silenciosamente. Talvez ele pensava: vou pegar minhas ferramentas e vou começar a minha carpintaria noutro lugar. Mas Deus, que sonda os corações, sabendo da motivação de José, lhe dá um sonho. Gente, sonho é algo tão subjetivo, mas tão profundo, que é difícil a gente explicar para o outro o nosso sonho. Todos nós já tivemos uma experiência dessa. Você dormiu, acordou, aquele sonho está na tua cabeça, o dia todo não sai, você quer falar para o outro, e o outro ouve você, e não entende como aquilo abalou você profundamente. José tem um sonho, e neste sonho o anjo do Senhor apareceu a ele, e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Olhe como que Deus leva a sério as iniciativas
de gente que o teme, porque Deus está por trás dos bastidores, e este noivado está sendo levado a efeito. O anjo do Senhor diz: ela é tua mulher. O que foi celebrado vai ser levado a efeito, não temas, porque Deus está nesse negócio. Então, nós sabemos a história. José, por causa do alistamento que o Império Romano exigiu, ele deveria sair das regiões de Nazaré da Galileia, deslocar-se até Belém da Judeia e alistar-se ali, porque a sua família era oriunda daquela região. Mas notem vocês o seguinte, que naquela época, Belém não era uma cidade, Belém era uma vila pequena. Ali era a cidade de José, da sua família. Ao chegar ali, todo mundo sabia tudo sobre a vida dele e o que estava acontecendo. Chegou o noivo e a noiva, e ao ver a menina, qual será que foi o boato que circulou a respeito de Maria? E gente, em qualquer momento da história, não cola uma menina dizer: um anjo apareceu para mim e eu então passei a gerar no meu ventre alguém. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o noivo dela diz: é verdade. Na tua família aceitariam isso? Na deles também não. Que difícil. Aqui nós temos uma situação que ele, se tivesse deixado, exporia a menina ao perigo, mas ele assumindo, ele também assume o perigo, e a reputação dele é colocada em xeque. Sabe o que nós aprendemos, meus irmãos e irmãs, sobre o Natal? Por que o Natal é uma necessidade para nós? Não é por causa da festa, não é por causa das luzes, não é porque ele marca um novo ciclo, não é porque ele encerra um novo ciclo, mas por causa da mensagem dele. É que receber Jesus, acolher Jesus, chamá-lo de Senhor, vai sim irremediavelmente colocar a tua reputação em segundo plano. Você não é a pessoa mais importante, Jesus é. A tua história será contada a partir da dele, não o inverso. José poderia pensar: eu, homem justo, vivi a minha vida toda em piedade, para agora me envolver com um plano que aos olhos das pessoas é escandaloso e tudo mais. Irmãos, o Natal nos ensina isso. Envolvermos-nos com Jesus causa sim um barulho, tá? Talvez você esteja começando a seguir a Jesus, e isso tem trazido sobre você uma série de reações na sua família, no meio dos seus amigos. Estão te chamando de fanático, estão chamando você de bibliófilo, e estão chamando você de tanta coisa, mas o fato é, acolher a Jesus no coração é acolher a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é loucura aos olhos dos homens. A nossa reputação, ela não é mais importante do que o plano de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa nós sabemos isso. José, ele coloca tudo diante do Senhor Jesus ao ouvir esta mensagem e receber esta incumbência. Segunda coisa que nós lembramos é que na cultura daqueles dias, passados alguns dias, o pai levaria a criança perante a comunidade da fé judaica, e ali então ele pronunciaria o nome do seu filho. Todo homem, todo menino tem sonho de ter um filho e colocar algum nome. Às vezes vem o nome do melhor amigo da infância, às vezes vem o nome do papai, o herói, ou o nome do vovô. Qual teria sido o nome que José pensou sobre quando um filho chegasse em sua casa? Mas agora o anjo do Senhor vem e diz: ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome. Mas não é a sua escolha, ele já tem nome. Ele se chamará Jesus, porque ele libertará o seu povo dos seus pecados. Gente, receber a Jesus e seguir a Jesus, primeiro,
faz com que a nossa reputação não seja a coisa mais preciosa para nós. A glória de Deus é. Em segundo lugar, não sou eu e nem você quem dita as regras da vida, é Deus. O nome não é você quem escolhe, é Ele mesmo. Ele já tem nome, e o seu nome é Jesus. Deus é a salvação, ou Ele é o Salvador. Porque quem está nascendo, José, aqui é a licença poética minha, quem está nascendo é aquele que vem desde os tempos eternos, antes de haver o antes, ele já existia. Tudo que foi feito através dele, por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, nos céus e na terra. Ele não é o fruto, ele é a raiz de Davi, ele vem antes de Davi. Apocalipse 13 nos diz de que ele é o Cordeiro de Deus imolado, antes da fundação do mundo. Então, a mensagem do Natal não é sobre o nascimento de alguém, é sobre a vinda do Eterno. A chegada de alguém que sempre existiu. A gente precisa trazer esses elementos que estão, meus irmãos, nas Sagradas Escrituras para ensinar nossa família sobre o que é o Natal. Vamos lá, então, preparar aqui um cenário para contar o nascimento de um bebezinho. É mais que o nascimento de um bebezinho, é a vinda do Eterno, é a vinda daquele por meio de quem todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a razão de todas as coisas. Ao encontrarmos então isso, nós acabamos de ler que José teve de fugir. E fugir não é bom. Ainda mais quando é uma fuga de inocente. Não merece perseguição, não fez nada de errado, mas ele teve de fugir para o Egito. Por quê? Porque os magos que vieram para adorar ao Senhor Jesus, eles chegando em Jerusalém, nos diz Mateus capítulo 2, no versículo 1, que uns magos do Oriente a Jerusalém, eles sabiam qual era a capital da Judéia. Eles não se perderam, não foram para Antioquia da Síria, eles não foram para Jericó, não foram para Samaria, não, eles foram para Jerusalém, porque ali é onde o templo estava, era ali onde a governança estava, e eles chegam em Jerusalém, e fazem uma pergunta estonteante: onde está o rei? Onde está o rei? Gente, essa pergunta fez com que Herodes estremecesse. O verbo grego que diz que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, quer dizer que a pessoa passou a tremer naquele momento. A mensagem do Evangelho foi contra o ego hiperbólico de um homem que matava com requintes de crueldade. E quando ele chama os sábios, os escribas, para consultar sobre o nascimento de Jesus, eles dizem: ele estará em Belém da Judéia. E então ele começa a perseguir o Salvador e a sua família. José então tem que sair dali, e ele sai por divina advertência. Ele vai para o Egito, e lá ele fica até quando Herodes morre. Irmã, sabe o que é maravilhoso na mensagem do Natal? O que nos traz esperança? É que qualquer pessoa que não gosta de Jesus, que persegue Jesus, que não quer Jesus no mundo, que fala mal de Jesus, não subsiste. Essa pessoa vai virar pó, e o Rei dos Reis triunfará para todo o sempre. Nesta geração de ideologias, de tantas coisas que estão sendo ditas, lembremos-nos nisso. A mensagem do Natal é essa, é que Jesus é o Eterno que
singrou os mares da história, adentrou o nosso espaço, estabeleceu o seu reino, e o seu reino jamais terá fim. Os homens o que são? Eles com a sua violência, com a sua opulência, eles vêm e vão. Jesus permanece para sempre. E assim então o anjo do Senhor aparece a José e diz para ele: pode voltar, porque aqueles que intentavam matar a Jesus, falou primeiro aquele, que era Herodes, mas Herodes fez discípulos. Aqueles que intentavam matar, já não estão mais no poder, você pode voltar. José, ao ser escolhido por Deus, para este plano maravilhoso, de formar esta família, que Deus escolheu para gerar no ventre de Maria, uma obra soberana de Deus, que não dependeu de nenhum predicado dessa mulher. Ela nasceu como qualquer outra pessoa, ela viveu, ela simplesmente foi apontada por Deus: eu escolhi esta. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E no ventre dela foi gerado pelo Espírito Santo, e José se envolve na formação de uma família que, gente, é adrenalina pura. Perigo o tempo todo, fugindo de um lugar para o outro. Terceira coisa que nós aprendemos com a mensagem do Natal, é que, ao contrário do que a gente vê, tudo verde, vermelho, azul, colorido, presentes, abraços, telefonemas, estou chegando, telefonemas, você está demorando, chega logo, tanta coisa que vem. Tem uma mensagem muito séria, é que este mundo, ele é hostil, ele é perigoso, ele é composto por pessoas que não querem Jesus, e todos aqueles que amam a Jesus serão sim perseguidos. Isto não é novidade para nenhum de nós aqui, porque Jesus já nos disse isso. Bem-aventurados sois, porque vocês serão, bem-aventurados são vocês, porque vocês serão perseguidos por minha causa, vocês serão difamados por minha causa. E José aprendeu isso na pele. Ele que estava numa pacata vila na Galileia, agora está transitando por esse território por causa da hostilidade de Herodes. Irmãos, acatar a mensagem do Evangelho, receber Jesus, levar Jesus a sério, cuidar desta mensagem, colocar a vida nesta via maravilhosa, que é anunciar a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é ir contra este mundo hostil. Não espere outra coisa. Por que o Natal é uma necessidade para nós? Não é por causa da festa, é por causa da sua mensagem. A tua reputação não é tudo o que importa. A glória de Deus sim. Segundo lugar, é que receber a Jesus implica encarar os perigos desta vida. E só encara os perigos desta vida quem tem coragem. E coragem da parte de Deus. José teve de receber da parte de Deus coragem. E o que é coragem? Coragem, a definição que eu aprendi lendo a palavra de Deus, é quando o nosso medo é entregue a Deus em oração. Aí nasce a coragem. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Você pode ter medo de uma enfermidade, você pode ter medo da perseguição, você pode ter medo da empresa quebrar, você pode ter medo do inferno e todas as suas hostes se levantarem contra você, porque você recebeu a Jesus e você o acolheu na sua vida e está levando ele seriamente. Tome este medo e leve ele em oração. Você será uma pessoa corajosa a partir de então. Deus ouve mensagens de pessoas com medo, e Deus injeta coragem neste coração. A mensagem do Natal faz com que a gente olhe para o mundo em que nós estamos, e a gente leve ele a sério, e não na fantasia. Parece que tudo tende a nos dizer: vá para a fantasia e esqueça a real.
depois de passar um tempo na fantasia, dando férias para a realidade, aí você poderá voltar para a realidade e continuar encarando ela. A mensagem do Natal é diferente. Ela diz: deixe a fantasia, encare a verdade, que Deus é o Senhor da história, e Ele adentrou a história, e todo aquele que abraça esta mensagem, recebe coragem da parte de Deus. Não se preocupa mais com o que os homens vão dizer de si. Ele diz: o que importa é a glória de Deus. Você deu nome ao menino? Foi você que escolheu? Não, foi o Senhor que disse para eu colocar este nome. Porque o que importa é a vontade dEle e não mais a minha. É Ele quem dita as regras daqui para frente na minha vida. Por que o Natal é necessidade? Por causa disso. Muito mais que festas, é encarar a realidade e nos prostrar em oração. Quando isso acontece, nós experimentamos algo maravilhoso que os magos provaram, que eles chegaram com dúvidas, perguntando onde estava o recém-nascido rei. E ao encontrarem, entraram na casa, capítulo 2, verso 11, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Eles adoraram a quem? O menino estava com a sua mãe, eles o adoraram, adoraram a Jesus. E porque adoraram a Jesus, eles voltaram por outro caminho. Por outro caminho. Todo aquele que encontra Jesus, todo aquele que tem contato com Jesus, todo aquele que se rende a Jesus, ele volta por outro caminho. Por outro caminho. Nessa tarde gostaria de oferecer a você isso, que você tenha um contato com a mensagem do Evangelho e passe a viver por outro caminho. Não mais o teu, não mais a tua vontade, não mais a tua reputação, mas agora o plano que desde a eternidade já deu certo. Coloquemos-nos em pé e vamos orar. Senhor, graças te damos por esta tarde, pelo privilégio de abrir as Escrituras e meditar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo, seu único Filho, nosso maior presente. É Ele que faz com que nós estejamos aqui em pé, dizendo: obrigado, Senhor, pela vida. Senhor, obrigado pela vida eterna em Jesus Cristo. Pois nem a morte nos distancia dessa rica convicção, dessa rica verdade. Na verdade, todo aquele que nele crê, não entrará em juízo, pois já passou da morte para a vida. Assim nos diz a tua palavra. Onde houver alguém, Senhor, nos assistindo agora, ou aqui neste recinto, que está com o coração sem esperança, que está carente de uma festa, que não vê a hora da festa da família começar, mas tem dúvidas, porque nem sempre a festa termina bem. Ó Deus, prove para esta pessoa o que é a verdadeira alegria, que é Cristo no nosso coração, e que mesmo que o mundo se levante contra nós, nós temos Cristo, estamos com Ele e Ele está conosco. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Essa é a nossa oração com ações de graças, em nome de Jesus. Amém.